Olá, eu me chamo Ibrahim Conde, sou advogado, professor e estou aqui hoje ladeado pela doutora Pamela Fonseca, que é advogada, professora, especialista em direito público e mestranda em direito. E a gente está aqui hoje para bater um papo jurídico sobre alguns temas muito relevantes, né, professora? Então, muito obrigada pela atenção de todos. É um prazer tê-los aqui conosco. Nós iremos trabalhar, conversar um pouquinho sobre o meu projeto do mestrado, meu projeto de pesquisa que se desenvolveu em Pinheiro. Sou Pamela, Fonseca, advogada atuante na Baixada Maranhense, precisamente em Pinheiro, na região de Turiaçu também, e Zedoca. E já desenvolvi essa pesquisa relacionada aos trabalhadores rurais, precisamente agricultores, pescadores, atuando como advogada. Enquanto estudante, eu tive uma percepção e essa percepção me levou a pesquisar sobre o assunto e nos trouxe aqui no podcast. Sim, perfeito. Pamela, você está concluindo o mestrado, né? E qual é o tema do teu mestrado? O meu mestrado ele fala sobre direito e afirmação de vulneráveis, né? Então eu escolhi esse recorte por perceber que existe um problema em relação ao conhecimento dos segurados especiais, e mais à frente a gente vai trabalhar, explicar quem são os segurados especiais em relação à sua condição, né? Em relação aos direitos previdenciários. E isso eu percebi atuando como advogada e atuando também como professora na instituição, FACSU, que a gente tem um trabalho que se chama Quilombo Eu Sou, e a gente acaba visitando algumas comunidades quilombolas, inclusive a comunidade que a gente desenvolveu a pesquisa, Alto dos Pretos, que fica próximo de Pacas, demonstrou, a gente conseguiu comprovar a minha tese de pesquisa, sobre esse desconhecimento acerca dos direitos previdenciários. Pois Pamela, assim, só para ficar claro, explica para a gente o que é um segurado especial, qual é a relação do segurado especial com o trabalhador rural, se é uma espécie, uma subespécie. Então, existe essa confusão em relação à caracterização. O trabalhador rural seria o gênero, que engloba outras espécies. Por exemplo, nós temos o trabalhador avulso rural, nós temos o empregado rural, que é aquele que é vinculado à CLT, que possui empregador rural, e aí o próprio empregador que faz o repasse ao INSS. Nós temos o contribuinte individual rural, que também trabalha, por exemplo, boia fria, que não está vinculado a nenhum sindicato, nem nenhuma empreita, e aí ele acaba também contribuindo. E nós temos a figura do segurado especial, que é tutelado, inclusive protegido, falando em outro termo, protegido pela Constituição Federal, a nossa Constituição, que é a nossa carta maior, nossa base maior, em termos jurídicos. E ele acaba trazendo o segurado especial como uma tutela diferenciada em relação aos outros segurados. Por quê? O segurado especial ele não precisa necessariamente contribuir para a Previdência como os demais para ele ser considerado segurado. Então, ele tem direito aos benefícios, como pensão por morte rural, aposentadoria por idade rural, salário materno rural, em virtude de ser um segurado especial. Ele tem essa alíquota diferente e ele precisa comprovar a efetividade em relação ao trabalho rural, ou na atividade pesqueira, ou na atividade rurícola. Então, por isso, existe uma grande confusão entre os conceitos, do gênero trabalhador rural, que engloba as subespécies, e a caracterização do segurado, porque as pessoas elas acabam confundindo em que momento elas se encontram, como é que elas realmente se caracterizam como segurado, e qual a forma de comprovar isso junto à instituição que é responsável por organizar, que é o INSS. Sim, assim, me corrija se eu estiver errado, eu não sou um previdenciarista. Mas assim, o trabalhador urbano, ele é bem mais rígido, né, para ele conseguir uma aposentadoria, um benefício rural, porque ele tem que ter um CNIS, que é o extrato, né, previdenciário de contribuições. Já o trabalhador rural é um tanto mais flexível, né, justamente acho que talvez por essa dificuldade do trabalhador do campo ter. Mas existe esse período de contribuições, entre aspas, ele pode ser substituído por documentos, por algum tipo de outras provas que não sejam a contribuição em si. O empregado urbano, ele tem como meios probatórios a carteira de trabalho, o FGTS, sendo muito mais uma obrigação do empregador fazer o repasse, Então, assim, é muito mais seguro provar para o INSS que ele efetivamente trabalhou.
Já o segurado especial, aquele agricultor, aquele pescador artesanal, aquele indígena, aquele quilombola, ele tem mais dificuldades em reunir as documentações. E aqui foi uma percepção que a gente teve que realmente eles acabam desconhecendo como chegar até o INSS, eles não sabem como protocolar um benefício, eles não sabem quais são os documentos necessários para comprovar a atividade de agricultura, de pesca. Então, isso são dificuldades notórias e que atrapalham o segurado de obter o benefício. Benefícios como salário maternidade, aposentadoria por idade rural, pensão por morte. E essa dificuldade é uma dificuldade que vai trazer uma consequência enorme, né? Porque a gente está falando de direitos essenciais, né? Direitos previdenciários. Com relação ao CNIS, o CNIS é a principal forma de alimentar o sistema diante da autarquia federal, que é o INSS. Né? Até a data 1º de janeiro de 2023, nós tínhamos que comprovar através de autodeclaração e através de provas, como DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF, notas de crédito rural, né, contrato de comodato, fichas de sindicato, fichas de atendimento hospitalar, entre outros tipos de prova que seriam anexadas no sistema, né, do INSS e teriam as informações que seriam colocadas na autodeclaração e assinada pelo próprio segurado. Mas nós tivemos uma mudança que até então não foi obedecida porque nós tivemos uma emenda constitucional que definiu que até que seja feita realmente um recadastro de mais de 50% dos segurados especiais junto ao CNIS, que é a base de dados do INSS, nós ainda vamos manter, né, a autodeclaração. Então, assim, é uma preocupação muito grande, porque as pessoas elas desconhecem a necessidade de regularizar a questão documental junto à autarquia federal, né? Porque se em dado momento vier, né, essa obrigação de alimentar o CNIS e ser possível provar atividade securatória, né, atividade pesqueira, atividade da agricultura, somente através do CNIS, e as pessoas não tiverem esse cadastro realizado, nós teremos um grande problema, porque até então, somente através da base governamental e da autodeclaração já é difícil, imagine realizando anualmente um cadastro, né, que as pessoas desconhecem. Então, essa é a necessidade de estar realmente propagando essa informação e trazendo a atenção das pessoas em relação a essa questão documental e a importância de estar alimentando o sistema governamental e estar explicitando, colocando realmente a profissão como lavrador, como pescador, né, e reunindo a documentação para quando chegar, né, um evento, né, a velhice, quando chegar, infelizmente, a morte, que faz jus ao benefício da pensão por morte, ou então o nascimento, o salário maternidade, nós não tenhamos dificuldades, né, de obter o benefício. Pamela, na tua dissertação, você teve como objeto de pesquisa uma comunidade quilombola, não foi? Como que foi essa experiência? Qual foi a tua vivência ali? O que você absorveu? Sim, foi muito interessante. A comunidade Alto dos Pretos foi muito acolhedora. Nós fomos com os alunos, mais ou menos nós entrevistamos 27 a 30 pessoas, né, entre idade de 30 a 60 anos, mais ou menos. Uma idade relativa que dava para realmente verificar em que passo eles estavam em relação à questão da aposentadoria por idade rural, que foi nosso benefício-alvo, né? Verificar realmente qual a percepção, qual o olhar da comunidade em relação a esse benefício, o que eles realmente entendem por aposentadoria por idade rural e quais seriam os documentos. Né? Ao fazer os questionamentos, o que seria o INSS, o que seria o segurado especial, eles ainda não souberam responder, né, com precisão o que seria o agricultor, o que caracterizaria o agricultor, o que caracterizaria o pescador, quais seriam os documentos, né? Quando perguntamos se eles já estavam reunindo a documentação, a grande maioria afirmou que sim. Quando perguntamos se eles tinham acesso ao canal do Meu INSS, a grande maioria disse que não. Quando perguntamos se eles sabiam realmente que 135, que é um canal de teleatendimento do INSS, serviria para protocolar e acompanhar os processos, a grande maioria disse que não. Então, assim, a gente percebe que realmente eles desconhecem como ter acesso ao INSS, que agora passa por um processo de informatização, né, virtualização. Então, é uma nova era. A gente precisa estar trazendo esse olhar, essa percepção
e trabalhando essa vulnerabilidade, que a gente percebe que é uma vulnerabilidade digital em relação a comunidades afastadas, que já têm dificuldade em relação ao acesso da própria internet, aos canais teleinformáticos, e como realmente manusear, né, esses canais. Então, a gente percebe que são N problemas, N dificuldades. A comunidade em si foi acolhedora, a gente percebe a preocupação e a atenção que eles nos recepcionaram, assim, realmente eles estão atentos a esses detalhes, e quando todas as vezes que a gente chega para falar sobre o assunto, a gente sempre é bem recepcionado, e a gente percebe o olhar cuidadoso, porque é um assunto que desperta interesse, principalmente nas mães. A gente percebe um público jovem nas comunidades, né? Na grande maioria, nós tínhamos mães que poderiam receber salário maternidade, que estariam ali perdendo o direito ao benefício, porque a idade para ser protocolada é até 5 anos, né, da criança. Então, assim, são N situações que a gente consegue perceber e resolver através de uma conversa, através de um comunicado, através de uma informação. Então, foi muito proveitoso. Realmente, a comunidade foi muito instigante, nos acolheu, respondeu de forma muito proativa, e a gente percebeu, né, constatou que realmente eles não conhecem os direitos previdenciários relacionados à questão do agricultor familiar, do pescador artesanal, do próprio quilombola, né, que os caracteriza, e como dar entrada em benefícios previdenciários, a aposentadoria, a pensão por morte rural, salário maternidade rural. E, então, foi algo bem instigante. Quando tu fala assim, canais de acesso, significa que o segurado ele não precisa necessariamente ter um profissional, um advogado, ele mesmo pela internet pode fazer esse procedimento, né? Sim, em 2017 nós tivemos uma mudança, né? Nós começamos um projeto piloto. Eu, quando falo nós, seria a autarquia federal, né? Enquanto sujeito ativo, que desenvolveu esse papel. O INSS ele passou por um processo de virtualização progressivo. Hoje, nós contamos com agências abertas, mas, em virtude da pandemia, nós tivemos o fechamento das agências e o atendimento, o protocolo, os requerimentos, o acompanhamento processual, ele se deu somente na via virtual. Né? Então, a gente percebeu que as comunidades quilombolas, os segurados especiais, o agricultor, o pescador artesanal, eles tiveram muita dificuldade em entender esse procedimento, né, de ruptura entre a entrevista pessoal que era exercida, né, o segurado ele era entrevistado por um analista do INSS, ele tinha ali em mãos os documentos que eram verificados de forma pessoal, e ele respondia as perguntas efetivadas pelo analista, né? E, em virtude desse processo de virtualização, nós tivemos toda uma mudança procedimental, inclusive de análise, né? Os processos eles passaram a ser virtuais. Nós temos agora a plataforma Meu INSS, nós temos aplicativos, né, que o segurado ele pode baixar e acompanhar os processos. Nós temos o 135, que inclusive em dezembro agora de 2022, né, nós tivemos um acordo celebrado entre o INSS e a Claro S.A., que trouxe a gratuidade das ligações, né? E o segurado ele pode protocolar o benefício e acompanhar através do 135. Ele vai precisar depois acessar o sistema, né, virtual, através do aplicativo ou através do site do INSS, para anexar as fotos, né, que são as provas, e também responder as perguntas relacionadas à autodeclaração, né? Cada benefício tem sua autodeclaração, do pescador artesanal, do indígena, do trabalhador rural. Então, são situações que, além dele ter conhecimento sobre as provas, ele precisa saber manusear os aparelhos teleinformáticos e também precisa saber responder de forma adequada as perguntas, porque qualquer coisa ali que ele responde de forma indevida pode ocasionar o indeferimento, né, que seria, infelizmente, o que isso não se deseja, né, que a gente pede o deferimento, que seria a aprovação do benefício. Tem umas palavras técnicas no direito, né, eruditas, que por vezes causam alguma confusão. E, assim, eu queria te perguntar, o que é o pescador artesanal? Assim, o que difere um pescador artesanal de um não artesanal, por exemplo? Sim, o pescador artesanal é aquele pescador que trabalha em regime de economia familiar ou através também de forma individual, né, que obtém a sua subsistência da pesca, que obtém como principal meio de vida
a pesca, né? Então, assim, ele pode trabalhar ali no seio da família, com seus familiares, ou ele pode trabalhar também de forma individual, de modo que ele ou não tenha embarcação, ou que a embarcação seja de pequeno porte. Também existe essa questão que difere, né, o pescador artesanal do não artesanal. Nós temos também outras distinções, né? O agricultor, o produtor, ele pode ser o arrendatário, comodatário, o parceiro, o meiro, o quilombola, o assentado, né? Então, a pessoa, o agricultor especificamente, ele tem vários meios ali de se relacionar com a terra. Inclusive o indígena também é considerado, né, segurado especial, né? Então nós temos várias formas ali de enquadrar o produtor, né, aquele que produz, efetivamente que trabalha ali na lavoura, relacionados à questão do manuseio da terra, como é que ele vai trabalhar esse plantio. E nós temos também a questão do pescador artesanal, que também pode ser o marisqueiro, pode ser o... Agora não vem à mente os outros termos que se equiparam à questão da pesca, mas que são relacionados aos frutos, né, do mar, né, que também a gente tem a equiparação do pescador artesanal com os marisqueiros, caranguejeiros e atividades afins, né, que se relacionam à questão da pesca efetiva, mas da pesca artesanal, de forma que seja ou familiar ou de forma individual, mas que o principal meio de subsistência seja efetivamente a pesca. Então, esses são os pressupostos para que a gente possa enquadrar, né, um indivíduo como pescador artesanal. Pamela, assim, até aqui tu explicou muito brilhantemente todos tudo que tem a ver com pescador artesanal, com lavrador, com segurado especial. E aí pode ser que alguém esteja ouvindo a gente e falou assim, eu acho que eu sou isso, eu me enquadro, eu sou um segurado especial. Para essa pessoa que está ouvindo a gente e que é um segurado especial, um lavrador, é um pescador artesanal, o que essa pessoa tem que se preocupar hoje? Quais são os documentos que ela tem que ter para que, em um momento oportuno, onde ela for fazer um requerimento de um benefício, ela não vá se complicar, não vai faltar nada. Essa pessoa ela tem que estar associada a um sindicato, a uma colônia ou não. O que essa pessoa ela tem que ter de documento? Quais são os documentos essenciais, necessários? Quais são os requisitos para que essa pessoa tenha acesso a um benefício previdenciário? Então, em que pese o sindicato, a colônia, não ser mais obrigatória a declaração que antes era pedida, né, que foi substituída pela autodeclaração, mas eles exercem um papel essencial na vida de todo segurado, porque também é considerado como meio de prova. Então, estar filiado a um sindicato já te dá um status, né, muito grande em relação a essa questão probatória, principalmente a questão do pescador artesanal. Porque ali, ele estando filiado a um sindicato, a uma colônia, ele vai ter um direcionamento melhor em relação à própria questão do registro profissional da pesca, né? Então, ele obtendo esse registro, fica consignado no CNIS. Uma vez que ele se registra ali, de forma profissional, já consta ali no sistema do INSS, para sempre. Então, quando ele for fazer a requisição de um benefício, já vai ter aquela data ali como data inicial, né, que como se ele iniciasse o período de pesca a partir do momento que ele foi efetivamente registrado. O trabalhador rural, né, por exemplo, apesar também do sindicato também ser ter um grande papel nisso, ele também acaba relacionando o trabalho da agricultura em relação à DAP, por exemplo. Também é outra base governamental que tem um grande peso de análise em relação aos benefícios. O que é uma DAP? É a declaração de aptidão ao PRONAF, né, que ela pode ser solicitada. Até então, ela era expedida pelo sindicato, feita pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais, ou pela GERP. Nós temos a GERP aqui também na nossa cidade, em Pinheiro. Então, assim, a DAP hoje ela foi substituída por outro cadastro, que é o CAF, e os sindicatos eles estão direcionando essas comunidades a fazer, né, explicando quais são os documentos necessários. Hoje, se você tem uma DAP, se você tem um CAF, se você tem um registro profissional da pesca, você está realmente tranquilo em relação à sua qualidade de segurado, porque já conseguindo ali no INSS que você já é pescador ou que você já é lavrador. Outra grande novidade é que o INSS agora ele também considera como outra prova benefícios anteriores. Por exemplo, se você já recebeu um salário maternidade
unidade rural, já recebeu um auxílio-doença, uma vez que fique consignado, já fique lá aparecendo no CNIS que você já recebeu, a partir daquela data você já está como segurado especial. Então, você já conta como prova, o que anteriormente não era considerado pelos analistas. Então, assim, a gente tem algumas evoluções em relação a essa questão de provas das bases governamentais. Outro documento também indispensável é aquela certidão que a gente pode obter através do TRE, no Maranhão, certidão de quitação eleitoral. Lá a gente consegue observar qual a profissão que foi cadastrada. Então, sempre que alguém vá até esses órgãos, é importante ressaltar, gente, a sua profissão. Agricultor, lavrador, não importa o título, a gente tem várias nomenclaturas para a mesma profissão. Pescador artesanal, mas que, de fato, a gente coloque a profissão que a gente exerça, né? Para que no futuro isso não venha prejudicar você em um benefício que você vai requerer, né? Então, assim, efetivamente existem algumas bases. Outras bases também que a gente pode contabilizar como fins de prova são as certidões obtidas nos cartórios, né? Quando você vai registrar um filho, por exemplo, você é perguntado qual a sua profissão. Quando você vai casar, qual é a sua profissão? São perguntas costumeiras, né? E você acaba não dando importância. Mas esses documentos, no futuro, eles servem como prova. O INSS entende que, naquele momento, por ser expedido por um órgão, né, o cartório, tem um peso grande. Então, assim, a gente deve ter sempre cuidado quando a gente for declarar as nossas profissões. Quem for pescador, quem for lavrador, sempre se lembrar de registrar, de consignar e de guardar consigo esses documentos, porque o INSS, ele avalia a partir do momento que for efetivamente expedido aquele documento. Se você tirou do TRE do Maranhão hoje a certidão, vai valer a partir de hoje como prova. Né? Se você efetivamente, às vezes, registrou, mas você expediu, pegou a certidão de inteiro teor, alguns analistas entendem que é a partir do momento da expedição, outros entendem que é a partir do momento que você efetivamente registrou, né? Celebrou o casamento, por exemplo. Nos documentos também que você acaba registrando a profissão, consignando quando se vai ao hospital, fichas hospitalares. Aparece a data ali que foi feito o prontuário hospitalar. Se entende que a partir daquela data também é o início da prova. Então, assim, é sempre importante o trabalhador rural, né, enquanto segurado especial, estar atento, porque o que vai caracterizá-lo como segurado especial são justamente as provas, uma vez que ele não faz contribuição para o INSS. E essa contribuição sindical, ela não é a contribuição repassada para o INSS. Não é isso que caracteriza. Porque o que a gente percebeu na pesquisa é que muita gente confunde contribuição sindical com contribuição para o INSS. E não é isso que acontece. O sindicato, ele é muito importante, sim. Ele é uma grande ferramenta. Eu sempre aconselho, né, as pessoas a estarem sindicalizadas porque elas serão mais protegidas. Mas não é isso que vai trazer a sua característica como segurado especial, né? São efetivamente as provas. O sindicato, ele é mais uma prova muito importante, né, dentro de outras provas, né? A gente tem uma gama aí de provas a serem consideradas. Pamela, muito boa a tua explicação. Eu aprendi muito aqui hoje. Acredito que quem vai assistir esse podcast vai aprender muito. Mas assim, qual foram o trabalho foram 2 anos, né? Praticamente. Uma criança que nasceu no dia que tu começou já tá falando já. Mas qual foram assim, as conclusões que tu tirou? Eu vi que no título tem a questão vulnerabilidade. Eu acho muito forte isso, porque de fato os segurados especiais em geral, não é uma regra, mas em geral são pessoas mais vulneráveis. Nós estamos numa região aqui que é a Baixada Maranhense, né, a região mais pobre do estado mais pobre do Brasil. Então são pessoas que de fato sofrem muito com questões socioeconômicas, enfim. Mas qual foi, já partindo para uma conclusão, qual foi a tua percepção sobre esse ponto específico, essa vulnerabilidade dessas pessoas nesses requerimentos junto ao INSS? Então, no próprio relatório de gestão do INSS, a gente percebe que eles entendem que a questão da virtualização foi um progresso, né, tendo em vista que antes eram muitos agendamentos e demorava meses até que a pessoa efetivamente conseguisse uma oportunidade de entrevista com o servidor. E hoje não, você está aqui com o aplicativo, você consegue fazer o requerimento, acompanhar, é muito célere nesse sentido. Nós tivemos também ali
uma pressão do Ministério Público Federal em relação ao cumprimento de prazo. O INSS já está mais atento em relação à própria celeridade de análise dos processos, que antes, no começo, demorava meses e meses. Isso também, numa situação de pandemia, acabou trazendo muito transtorno às pessoas que precisavam do dinheiro, né, os agricultores, os pescadores que ali estavam na idade hábil a conseguir aposentadoria, salário materno, enfim. Então, assim, a gente percebe que os próprios órgãos, né, o INSS, ele entende que existe, sim, uma dificuldade em relação a essas comunidades mais afastadas, em relação ao acesso, né, dos meios teleinformáticos, e esse processo de virtualização, em que pese ter sido muito positivo, ele trouxe alguns desafios, né? Então, outra forma de, talvez, tentar amenizar essa situação são através de ações como essa, né? Trazendo informação às pessoas, capacitando as pessoas para que elas possam ter autonomia em relação e possam ter conhecimento suficiente, né, para serem inseridas nessa nova realidade. Né? Então, assim, eu percebo que a autarquia, através dos seus relatórios de gestão, já é uma preocupação dela em desenvolver campanhas de publicidade para trazer esse público-alvo, né? Acompanhar efetivamente para entender, né, o que caracteriza o segurado especial, de que forma ele pode acompanhar, de que forma ele pode protocolar. Outra forma também que eu vejo, né, que o INSS ele acaba dando uma ajuda nesse sentido através dos acordos de cooperação técnica, que inclusive é celebrado com a OAB, né? A gente tem um convênio que a gente consegue fazer o requerimento através do nosso próprio sistema. Também são celebrados outros acordos, foi celebrado com a FUNAI, né? Que também tem um acesso próprio em relação às comunidades indígenas. Então, são situações a se pensar. De repente, se fosse feita uma parceria com algum dos representantes das comunidades quilombolas, o INSS poderia fazer um acordo de cooperação técnica de forma a aproximar as comunidades quilombolas, né, em relação ao processo, né, a forma procedimental ali de protocolo e acompanhamento desses processos também. Mas, assim, a gente percebe realmente que é uma realidade a vulnerabilidade digital nesse sentido. Aqui em Pinheiro, a gente tem um prédio da autarquia que, infelizmente, em 2021 nós tivemos um problema, um princípio de incêndio, né, e desde então nós não tivemos mais atividade. A agência mais próxima é em São Bento, que, salvo engano, são 40 quilômetros daqui, né? Pinheiro é uma cidade polo, nós sabemos que sim, atendia outras regiões que também já traz esse transtorno, né, de ter que se deslocar de uma outra cidade e vir até a nossa. E, infelizmente, não encontram mais os servidores para dirimir uma dúvida, tirar uma dúvida, né? Enfim, então, por isso, eu vejo uma dificuldade. O meu escritório fica próximo ao INSS e eu percebo que ali, hora ou outra, passa uma pessoa perguntando: e aí, quando é que vai abrir? Tem esperança que seja aberto? E fica aquele questionamento, aquela angústia, porque eu percebo a aflição das pessoas em querer uma resposta simples. Às vezes, até uma emissão de senha que seja. Porque muita gente, eu fui constatado, inclusive na minha pesquisa, eu consegui entrevistar 2 servidores. E é muito comum, quando a servidora vai atender, quando ela pergunta aos segurados sobre a questão de acesso ao sistema do meu INSS, deles confundirem senha bancária com a senha do meu INSS. Então, a gente percebe o total desconhecimento das pessoas em relação a situações mínimas, né? E que eles têm como ter essa informação, têm como realmente eles estarem inseridos nessa nova realidade. Então, se campanhas como essa começarem a ser propagadas, a gente vai conseguir realmente atingir o nosso objetivo, que é realmente informatizar, trazer conhecimento, trazer capacidade técnica para preenchimento dessas autodeclarações que, inclusive, agora passaram a ser eletrônicas. Até então eram feitas, né, no papel. E agora já se tem um novo modelo de implantação, as autodeclarações serão automáticas ou serão eletrônicas, e nós teremos ali talvez análises automáticas, né, processos mais céleres, o que já traz também mais intercorrências. Que é problemático também, né? Que é problemático, né, que pode trazer um indeferimento, porque Imagina uma IA, uma inteligência Exatamente. artificial analisando um processo complexo, né, cheio de nuances. Isso também já traz uma outra problemática. Então, a gente já deve evitar, né, fazer o nosso papel bem feito para que não tenha um problema ali na análise procedimental. Analisando, pesquisando sobre esse assunto, eu já verifiquei jurisprudências que conseguiu realmente aplicar o dano moral em relação à autarquia federal, porque efetivamente era só analisado de forma automática e a pessoa não conseguia reativação, porque
devido a um cruzamento errado do sistema CIRC do cartório com o INSS, que é uma base governamental, a pessoa acho que estava declarada como morta e estava efetivamente viva. Então, ela não conseguia, mesmo fazendo a prova de vida, ela não conseguia obter a reativação, e isso passaram-se meses até que efetivamente ela conseguiu receber o dinheiro, né? E além do dinheiro, ela obteve dano moral em relação a essa situação. Então, existem algumas situações, algumas falhas por parte do INSS, falhas que são reconhecidas sim, porque na pesquisa eu consegui comprovar através dos relatórios de gestão, mas também existe uma preocupação em relação a sanar, né, esses problemas. E a minha pesquisa ela foi desenvolvida nesse sentido, de verificar que existe uma vulnerabilidade e que a gente tem sim que desempenhar nosso papel, seja enquanto profissional, advogada, seja enquanto profissional, professor, professora, seja enquanto cidadão, trazer informação aos nossos, né, aproximá-los em relação aos seus direitos sociais, previdenciários, aproximá-los em relação à autarquia federal, mesmo que não tenham um prédio físico, mas que eles tenham oportunidade, seja através do teleatendimento 135 ou através do próprio Meu INSS, do site, obter informações básicas, né, que eles possam ter informações mínimas e que eles possam, ao longo da vida, se prepararem para obter um benefício. Perfeito. Pamela, tem mais alguma coisa que tu queira, algum recado que tu queira mandar, algum agradecimento? Talvez seria só deixar mais claro em relação à aposentadoria por idade rural, porque como o meu objetivo foi mais centrado nesse benefício específico, a aposentadoria por idade rural, talvez eu não tenha deixado claro quais são os requisitos, né? E eu falei no início que o trabalhador rural ele tem essa possibilidade de se antecipar em relação ao trabalhador urbano. As mulheres se aposentam com 55 anos e os homens com 60 anos, né? E o segurado especial, né, dentro da categoria trabalhador rural, ele não precisa contribuir, mas ele precisa provar pelo menos 15 anos, aí, 180 meses de atividade rural. Né? Que já é bem menos do que o urbano, né? Que já é bem menos que o urbano. Mas ele tem essa dificuldade porque ele desconhece e ele não sabe quais são as provas. E aí ele já vai reuni-las muito próximo da idade de se aposentar. Então fica extemporâneo. Sim. O que é extemporâneo? Fora do prazo. Né? O INSS acaba não considerando, acaba indeferindo e isso acaba sobrecarregando o judiciário. Só um parênteses, Pamela. Que muita gente pensa assim, outro dia eu estava conversando e alguém falou assim, mas poxa, 15 anos, porque quer dizer que o trabalhador urbano tem que contribuir 30, 25, mas assim, pessoal, a gente que atende no escritório todo dia, Pamela, já teve experiência de atender uma pessoa, uma mulher com 50, 55 anos, com uma aparência tipo de 20 anos mais do que ela tem, 30, porque assim, o campo, o trabalho braçal, ele é muito duro. Sim. As pessoas têm realmente uma aparência de que você vê que a pessoa sofreu muito mais, né? Sim, com certeza. Então, eu acho muito válido esses 15 anos. 15 anos no campo é muito tempo. Muito tempo, é uma atividade penosa. Né? Inclusive, esse assunto me faz lembrar um depoimento de uma das servidoras que eu entrevistei, né? Que ela afirmou que quando ela foi fazer a análise, isso na época que o INSS ainda funcionava de forma presencial e eram feitas as entrevistas, teve um agricultor que notoriamente tinha traços, né, da atividade pesada, as mãos calejadas, ele realmente tinha uma aparência mais envelhecida, e ela notou que as provas que ele apresentava não eram provas tão robustas, né, provas consistentes, até porque parece-me que ela disse que ele até pouco tempo nem tinha documento, porque é uma realidade nossa, né, pessoas que acabam tirando certidão de nascimento muito tempo depois, documentos básicos, RG, CPF, também é outra dificuldade da nossa região, e aí ela percebeu que ele, através das provas efetivas, ele não tinha como provar, mas através do depoimento, através da entrevista, ele tinha muito mais do que experiência e ele dava um show de resposta. E, efetivamente, ela conseguiu comprovar que ele era, de fato, um agricultor. Né? E aí, sob supervisão da coordenação, ela conseguiu aprovar esse benefício. Inclusive, uma frase que me tocou mais ou menos nesse sentido foi que ela jamais iria se perdoar por não aprovar esse benefício sabendo que ele era agricultor. Por mais que as provas não fossem tão consistentes, mas o fato dela ter ciência, plena convicção de que ele era agricultor, jamais poderia
deixá-la continuar nesse trabalho sem que ela aprovasse esse benefício, porque não seria justo ela desaprovar alguém que ela tinha plena convicção, que passou mais de 15 anos na atividade braçal, no trabalho rurícola, né? Aí a falta, talvez, que faça a entrevista presencial, né? Exatamente. Porque assim, a pessoa pode ter só a identidade, mas você pega a mão de uma pessoa que passou 20 anos no campo, calejada. Para mim, não tem documento mais válido, mais eficaz do que a palma da mão de alguém que trabalhou uma vida no campo, que você percebe que aquela pessoa, fora a experiência, né? A gente começa a perguntar, a pessoa ela tem toda uma desenvoltura, ela sabe responder tudo sobre a agricultura. Então, notoriamente, a gente verifica que a pessoa é trabalhador rural, ou então sobre pesca, sabe tudo, os apetrechos, que forma pescar, qual é a época da piracema, quais são os peixes. Então, assim, a gente consegue evidenciar que a questão do tato, né, do contato pessoal, a falta dessa entrevista, ela também dificultou a concessão de benefícios. Também na minha pesquisa, eu fiz a entrevista, né, com um presidente do sindicato. Ele falou, né, que depois dessa mudança radical, a grande maioria dos benefícios foram indeferidos. Praticamente 80% vinham negados, né, através de autodeclaração e prova documental. E antes ele tinha um grande índice de aprovação quando eram feitas, né, as entrevistas, e o sindicato ele acabava instruindo e dando aquela declaração que ela é validada. Então, realmente, essa questão presencial ela trouxe dificuldade. O que já no judiciário a gente tem a possibilidade, né, de trazer o convencimento, do juiz realmente fazer, né, essas perguntas e verificar, né, de forma presencial ou através também testemunhal, não só prova documental, a comprovação, né, da qualidade de segurado especial. Perfeito. Então, assim, como último recado, não por morte, graças a Deus, e eu espero também que a gente desenvolva esse trabalho outras vezes, porque são vários assuntos e são vários recortes que eu gostaria de fazer e trazer como notícia, como informação relacionados ao tema. Eu gostaria realmente que as pessoas elas prestassem atenção sobre qual tipo de profissão elas irão declarar. Os agricultores, os lavradores, os pescadores, que elas realmente reúnam essa documentação, que elas procurem os sindicatos, as colônias, que se tiver alguma organização comunitária, que elas também estejam associadas, e principalmente em comunidades quilombolas. Vocês têm direito a serem enquadrados como segurados especiais, se vocês também forem produtores. Né? Então, assim, estar associado a uma comunidade quilombola já traz um peso muito grande em relação a essa questão probatória. Ter um comprovante de endereço rural em seu nome também é uma outra forma de provar. Então, estejam atentos, né? E comecem a reunir a documentação antes que o evento efetivamente aconteça, né? Para que quando vocês cheguem na idade de 55, 60 anos, ou quando vocês tiverem um filho, enfim, vocês estejam preparados, né, para obter o benefício com mais segurança possível, né? Então, assim, realmente é uma questão de ter mais atenção, ter mais cuidado, e é muito importante, né? Então, basicamente, era esse o recado que eu gostaria de passar sobre essa atenção redobrada em relação a essa questão comprobatória, né? Da qualidade de segurado especial, dessa forma preparatória, né? De forma antecedente, antes que efetivamente eles dê entrada ao benefício. Mais ou menos era sobre isso, para que eles tenham como se planejar, né, previdenciariamente, nesse sentido, na forma previdenciária. Perfeito. Eu achei, assim, muito boa experiência, que isso aqui seja tá fazendo parte do teu projeto de mestrado, de dissertação, mas assim, eu sou total entusiasta da ideia de a gente continuar. A gente fez aqui de última hora aqui o JusCast, né? Fizemos aqui. A gente pode marcar os outros. Mas vamos ver, eu acho muito, muito interessante, muito boa ideia. Queria agradecer Kelson, né, que estamos aqui gravando no estúdio, Kelson. Sigam no Instagram. Agradecer Lucas, que está aqui. Muito obrigada, gente. Videomaker. Te agradecer, né, por conceder também, por organizar tudo isso. Muito obrigada. E assim, nos sigam no Instagram, Pamela Fonseca. Não tem um ADV? Não, ainda não tinha, eu tirei. O advogado gosta de botar esse ADV. ibrahimconde.adv, se você ainda não nos segue. Vamos estar postando cortes desse podcast aqui e dos outros que a gente vier gravar, então é sempre bom ter esse feedback. Se você gostou, vá lá no nosso Instagram, no direct,
diga o que você gostou, o que você não gostou, críticas construtivas, destrutivas. E é isso. Estou muito feliz com a experiência. E mais alguma coisa, Pamela? E espero que também a gente consiga atingir nosso público-alvo, né? Que são os agricultores, os pescadores, e que eles realmente prestem atenção nesse conteúdo. E que a gente consiga também direcionar outros conteúdos informativos em relação ao segurado especial. Talvez a gente consiga, trazer uma autodeclaração para instruí-los como preencher. Sim. Explicar também quais são os serviços disponibilizados pelo 135, pelo meu INSS. Nosso intuito realmente é trazer informação a essa comunidade. No mais, é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Pessoal, muito obrigado. Quem nos acompanhou até aqui e até a próxima. Até.